SOAP e REST, né, com outras plataformas e linguagens de programação. A gente tinha um problema alguns anos atrás. Vou contar um pouquinho da história da comunicação de serviços. O conceito de web service veio um pouquinho antes até dele mesmo existir. Acho que foi em 2002, 2003 que se popularizou o uso começou a se utilizar muito web service. Antigamente se usava Corba, e no Java utilizava-se Corba dentro com os EJBs com conexão RMI. Isso foi no começo do Java, nas primeiras versões, final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Depois que foi criado os web services, a ideia deles era facilitar a solução de um problema. Como que você vai comunicar várias plataformas diferentes, vários sistemas operacionais, vários dispositivos, com um único servidor, né? E consumindo, às vezes, o mesmo serviço. Às vezes você pode ter N serviços, por exemplo, nota fiscal, faturamento, geração de um pedido de compra, uma ordem de serviço, etc. O problema de se fazer um serviço que possa ser consumido por diversas plataformas diferentes, linguagens de programação diferentes, etc. Você tem um servidor de aplicação único, e para você fazer isso, conversar com todas as linguagens de programação que existem hoje, e já existiam na época algumas, era você ter uma padronização disso. Como que você fazia isso na época? Com o SOAP, foi-se utilizado o XML. Então existe um site, da mesma forma que a linguagem HTML ela é padronizada por um site chamado W3C, tem um site que foi utilizado para colocar toda a padronização de web services, tanto o SOAP quanto o REST. Então lá tem, por exemplo, você vai criar um XML de Java para conversar com C#, de Java para conversar com Python, de Java para conversar com JavaScript, com C, C++, etc. Como que funciona isso? Lá ele vai ter um depara internamente para nós, que somos desenvolvedores, isso vai ficar invisível, porque a API da linguagem de programação é que vai fazer isso. Ela internamente faz isso. Mas se curiosidade, alguém quiser pesquisar e ver, eles ficam num site chamado wsi.org, www.wsi.org. Web Service Interoperability Organization. Organização de Interoperabilidade de Serviços Web. Lá existem vários documentos fazendo os deparos entre várias linguagens de programação e o conceito de o DDI, Web Service Discovery, que era onde você tinha quando você aponta lá o WSD, você está na URL, tem o seu WSDL, você tem lá atrás o esquema, o XSD que é montado, né? O que tem lá? Então, por exemplo, lá no Web Service, eu estou disponibilizando no Web Service em PHP, por exemplo. Tem um servidor Apache com PHP disponibilizando e você vai consumir esse serviço. E você não sabe, o PHP está lá, string, int, float. No Java, o que é o string de lá quando vier para cá? O float, etc. Então, nesse site, são colocados todos esses documentos, todos esses deparas, para você saber o que é e para o que vai. Vou voltar aqui. O que são web services? Eles são tecnologias destinadas a melhorar a interoperabilidade entre diversas plataformas de desenvolvimento, sistemas operacionais e linguagem de programação. A interoperabilidade é a capacidade de compartilhar informações e serviços. O que você vai fazer? Você vai criar uma vez só aquele serviço e ele poder ser consumido por qualquer plataforma, por qualquer linguagem de programação, sem você fazer mais nada para isso. Os padrões de mercado: XML, Web Descriptor Service Language, WSDL, Simple Object Access Protocol, o SOAP, e os Web Services REST.
que se usa o padrão JSON. Pode-se usar também XML, mas é mais comum se utilizar JSON com ou sem frameworks de leitura na parte do... Se vai se integrar com uma aplicação web, o Android, sem você tendo ou não um framework na camada front-end. A maioria dos padrões oferecidos nesse documento são divididos em normas. Me refiro aos documentos do site wsi.org. Os tipos de serviços são abrangidos da seguinte forma. Existem 3 tipos de web services: SOAP, REST, web service geoespacial. Web service geoespacial são aqueles utilizados, por exemplo, pela Google, no Google Maps, no Waze, e outros aplicativos e sites que fazem geolocalização, localização de GPS. Esses sites, serviço de rastreamento de carro, Ituran, Car System, etc. Se ele vai disponibilizar aquele serviço de um servidor único, e você tem que ter a localização exata, ele está utilizando de um web service geoespacial. Os web services geoespaciais, eles são serviços que disponibilizam informações para componentes espaciais, que associam cada entidade ao fenômeno a uma específica localização. Para ser mais exato, quando você tem a localização GPS ou qualquer outro dispositivo, por exemplo, alguns carros utilizam um dispositivo receptor, como o do Ituran, o Car System. Alguns outros usam uma outra forma de localização que é muito menor, como um chip de celular. Não tem necessidade daquele aparelho enorme do Car System, do Ituran, colocado dentro do carro. Ele tem lá um pequeno chip ligado lá a algum local, não sei como exatamente funciona essa parte, mas é muito menor e mais escondido até, para dificultar mais ainda o trabalho do ladrão de roubar e facilitar o serviço. E essa mensagem que ele dispara de localização vai até um servidor, e esse servidor volta para achar exatamente onde está aquele ponto, onde está aquele veículo que foi roubado, onde está localizando, ou mesmo para localizar uma pessoa, um celular. Quando a gente usa o Android, ele está chamando um serviço da Google, ó, eu estou aqui. Aí, onde esse cara está? Ele está em tal local. Aí você olha lá, ele vai me ajudar a me localizar, a ir a pé para algum lugar, ir de carro, de transporte público. O nome do site é o GeoServer. Ele é um servidor, na verdade, é um serviço disponível. Ele é open source. Chama-se OGC, Consórcio Geoespacial Aberto. Ele tem um serviço Web Map Service, Web Coverage Service, Web Feature Service. Se alguém tiver curiosidade, pode acessar o site www.geoserver.org. Esse site, inclusive esses servidores que estão atrás lá, são Glassfish e JBoss. É um projeto open source, usando linguagem Java, e você consegue ali fazer alguns testes, se você quiser. Você vai criar um client para consumir esses serviços, enviar e receber informações dele, para você fazer um teste, por exemplo, do Eclipse, do Android Studio, etc. Você criar uma aplicação Android, Windows Phone, iOS, e você vai pôr uma localização, ou querer ver jogar um CEP para ele, um nome de cidade, estado, e ver a resposta. Você pega o WSDL dele para você ver a assinatura dos métodos. É só acessar esse site e pegar os exemplos lá, se alguém tiver curiosidade, como funciona. O site foi feito em Java, os servidores são Java, tipo de licença é GPL, GNU, padrões são OGC, WMS, WFST, WCS, KML e SLD. Os formatos vetoriais que ele suporta para banco de dados são SQL Server, PostGIS, Oracle Spatial, MySQL, DB2, ArcSD e Shapefile. Então, quando você pegar para formato vetorial para salvar no banco de dados, alguns dos bancos de dados mais comuns utilizados, ele já tem, e você pode pegar aquela informação e já salvar direto nesses bancos de dados. No caso, para teste aqui, o PostGIS é do Postgre e o MySQL, pode usar o MySQL Community ou MariaDB.
são open source. Na verdade, o community tem uma limitação, mas pode-se usar o MariaDB, equivalente ao MySQL, e salvar as informações. De formato raster, tem os formatos GeoTIFF, ArcGrid, GTOP 30, Image Mosaic, WordImage, MRSeed e ECW. Esses formatos aqui, particularmente, só conheço o ArcGrid, que é utilizado quando você vai salvar informação na SQL Elite do Android. Os outros eu não... Lógico, você utiliza eles para algum tipo de banco de dados, para formatação raster, mas não conheço em quais sistemas operacionais ou em quais linguagens seriam utilizados. Esse perfil de regras, para ajudar a interoperabilidade entre implementações de fornecedores, particularmente JE e NET, são os mais utilizados, né, no caso de padrão de web service. Existem algumas restrições para alguns outros tipos de padrão. Por exemplo, o PHP, o C++, você tem uma API e conversa Web Service SOAP do Java para o Android, se chama KSOAP. Por quê? Porque o Android, por padrão, quando fizeram, ele não leva a API do SOAP junto com ele só leva a API REST para ele ler os serviços XML e JSON passados pelo REST. No caso do Android, por ele ter essa limitação, essa API KSOAP, que está disponibilizada no site da Google, você utiliza ela e ela gera os clients para vão ser consumidos no Android do serviço do servidor Java. Outra API que também é muito utilizada chama GSOAP. GSOAP é para C++. Então essa API, você baixa ela, esse framework, e ele gera para você, ele vai precisar passar o WSDL, e ele te gera, do WSDL ele gera os stubs para você utilizar no C++. Da mesma forma que o KSOAP gera as classes para serem utilizadas dentro do Android. O WSI perfil 1, no site wsi.org, o perfil básico, ele promove a interoperabilidade através da definição de dois conjuntos de regras. O comportamento de tempo de execução e a descrição de serviço web, o WSDL. Onde a gente vê uma facilidade desses padrões? Quando você utiliza o Android, por exemplo, que hoje é muito mais utilizado em aplicações mobile, você tem a facilidade de, por exemplo, um serviço REST, por ser muito mais leve, você consegue trafegar uma quantidade de informações muito mais rápido, por ele chamar o serviço como se fosse internamente um servlet, né, pelo protocolo HTTP, e enquanto que o outro web service usava o protocolo SOAP. Por HTTP ele é muito mais leve, mais rápido, mas também seguro. Então tem uma certa vulnerabilidade que é compensada através dos certificados de segurança convencionais. Um protocolo SSL, né, você usar o protocolo HTTPS, né, e você também pode criptografar a informação que você vai trafegar, seja no formato XML ou JSON, no caso do REST, e no caso do SOAP, você pode mandar um XML criptografado, caso você não se utilize de uma conexão segura. Como a interoperabilidade de web service, com web service de Java, pode resolver essa loucura? Você tem um monte de linguagem de programação e um monte de dispositivos, no caso, vamos dizer, o iOS ou o Windows Phone, e você quer consumir os serviços de um mesmo servidor. Então você tem, por exemplo, um supermercado grande, um mercado pequeno ou um atacadista, o Walmart, o Açaí, o Sam's Club. Então ele tem lá os PDAs ou PDTs, ele vai fazer a coleta de dados. Então ele vai ter um produto na prateleira lá, ele vai
dizer que acabou no estoque, vai atualizar alguma coisa. E aquele PDT que ele tem lá, é mais antigo, então é Palm OS. Então, no Palm OS você usava uma JDK instalada. Se você vai utilizar com Windows Mobile ou Windows Phone, em alguns casos você consegue colocar uma JDK e colocar um programa Java para fazer a chamada lá. Ou às vezes não. Você tem que se utilizar de linguagem padrão, VBNet, C Sharp, e você vai criar uma aplicação lá a qual vai consumir os serviços desse servidor. A diferença entre os web services SOAP e RESTful. O SOAP, como ele veio para resolver um problema do EJB com a conexão RMI, internamente, lá atrás, quando o Java começou, a forma de conexão padrão era socket, peer-to-peer, ponto a ponto. Então você tinha um problema de trafegar informação desincronizada. Depois veio o RMI, que usava o núcleo Corba, né? E dessa forma conseguia se aparelhar outras linguagens. Por exemplo, o Delphi usava Corba, o C++ usava Corba para fazer esse tipo de serviço de comunicação. O SOAP, ele é muito mais rápido que o antigo Corba, algumas outras linguagens ainda utilizam, e ele tem formas de você, por ele ser padronizado, o Corba não era, então ele foi o princípio da ideia de padronização. Embora muita gente não saiba, o SOAP não foi inventado pela Sun Microsystems, nem pela Oracle. O SOAP, o protocolo SOAP para Web Service, foi inventado em 1998 pela Microsoft. Então ela inventou ele, criou ele para padronizar. Na época ela tinha o Visual C++, Visual Fox Pro, Visual Basic, etc. E ela tinha um servidor chamado ComPlus, o qual ela queria que aqueles objetos DLLs criados por ela, eles criassem os serviços, os métodos dentro da classe classes e N aplicações consumissem. Só que não foi muito adiante o projeto pela própria Microsoft. Eles criaram um padrão, criaram o protocolo, investiram uma fortuna, mas quem tocou o projeto adiante foi a Sun Microsystems. Ela já tinha o projeto do Java ser multiplataforma e se interessou em investir mais em cima daquele protocolo, né, SOAP, e para facilitar ainda mais a propagação da linguagem Java. Quando, em meados dos anos 2000, mesmo tendo o SOAP ter sido inventado, a Sun dado continuidade nele, os web services não estavam progredindo muito. 98, 99, 2000. Por volta de 2000 2001, 2002, em outros países, como Estados Unidos e na Europa, o web service estourou. Então, você tinha uma quantidade de servidores criados na época pela própria Sun, Sun1, iPlanet, que praticamente eram servidores mais parrudos, como é hoje o Glassfish, um outro projeto open source, o Payara, continuação do Glassfish. Ele implementa a especificação padrão, JTI. Então, o que acontece? Você tem, na história, uma continuidade pela Sun, e depois a Oracle comprou a Sun, investindo muito, e o REST, que foi inventado, não foi inventado nem pela Sun Microsystems, nem pela Oracle, ele foi inventado por um cientista, pelo Roy Fielding, no ano 2000, em uma faculdade americana, se não me engano foi o Massachusetts, para facilitar a comunicação dos web services, que ele tinha visto que o SOAP era muito bom, mas ele era muito complexo. Então, ele ia facilitar o tráfego de informações, e a ideia era você criar um tráfego de informações, né, e que fosse encadeado. Você não precisaria ser exatamente como o SOAP. O SOAP ele é monolítico, ele é um bloco, né? E o REST
A ideia é que você pode ser monolítico, você vai trafegar um objeto com todo o encadeamento dele, ou não. Eu vou trafegar informações numa quantidade menor, segmentada, fracionada. Então você pode ter um bloco de informações homogêneo, ou você pode ter informações picadas. Por exemplo, o conceito de microserviços. Então você tem um serviço principal, você vai criar, por exemplo, um serviço maior, esse aqui é monolítico, ele encadeia todos os outros serviços, todos os outros objetos dentro dele, ou não, você cria 10, 20 serviços separados, e você tem lá um serviço principal que devolve a informação monolítica e todos os outros que vão devolver um serviço específico para cada coisa. Consulta cliente, consulta endereço do cliente, consulta fidelidade do cliente, consulta pedidos daquele cliente, ou você traz só o consulta cliente lá em cima, que já traz todo aquele bloco de informações. Qual estrutura, arquitetura que é utilizada para fazer uma comparação entre SOAP e REST? Os web services, SOAP, por ter sido inventado há muito mais tempo, a ideia é que o fluxo dele fosse, como se diz, por dentro do... fugiu a palavra. Por dentro do EJB. Então, quando você tem um EJB, você tem um web service SOAP sempre vai estar associado a um EJB. Ou não. E o web services REST, ele pode ou não se utilizar de EJBs. E a maioria das vezes, com o SOAP, você não precisa utilizar EJBs, mas dificilmente você consegue fazer sem um deles. Em outras linguagens você faz, mas no Java é mais difícil. O web service REST, por ser muito mais leve, o que o REST faz através dele de uma forma simplória, dizendo, ele é um servlet. Ele é um servlet centralizado, a qual você manda as informações no formato get, post, put, delete, e você tem uma alteração. Você tem uma alteração aqui dentro da camada intermediária, e quando você faz uma chamada SOAP, que é o JAX AWS, o padrão que foi feito dentro do JCP, e o JAX RS, que é o REST. Quando você chama um web service SOAP, geralmente você vai usar ele associado a um session bean. Ou seja, você vai pegar ele lá no EJB stateless, e você vai pegar esse JB de sessão, esse session bean, e você vai sempre associar ele a uma estrutura que vai causar uma certa lentidão. Não só da chamada, por ser mais pesada, como ele era feito, quando você compara ele com o REST. Então você tem aqui uma estrutura muito mais simples, né? E você consegue, mas em ambas estruturas, tanto o REST quanto o SOAP, você não tem necessidade de você ter uma camada de apresentação. Você disponibiliza os serviços e se você quiser ter camada de apresentação, com o REST, existe uma integração muito mais simples e muito mais fácil com a camada front-end do que com o SOAP. Com o SOAP, você tem que o quê? Você tem que consumir o serviço e codificar ele para você chamar. É um client, na verdade. Você vai fazer um client AWS, um client web service na sua camada de apresentação. Enquanto que o REST, embora também seja um client, é muito mais simples. E a forma como você passa as informações por REST, que pode ser na própria URL, que é mais rápido, ou por post, é muito mais simples e mais rápido. Embora essa simplicidade possa gerar insegurança.
Então, nessa camada de apresentação, assim, quando você chama o servidor, você tem que ter aquela informação ou criptografada ou dentro de um protocolo seguro SSL. O REST, ele é HTML sobre HTTP. E o SOAP é XML sobre HTTP. Independente do serviço que você vai integrar depois, se você vai usar um serviço de mensageria, JMS, se você vai usar aqui no meio modelagem objeto relacional, vai usar JDBC puro, vai usar algum outro framework, Bates, Codo, Dojo, qualquer um que seja ali atrás, JDO da Apache, não sei se alguém conhece aqui, é antigo. Bem, uma camada que você vai colocar ali no meio vai fazer, não vai afetar tanto a estrutura. Essa arquitetura, essa ilustração serve somente para mostrar a diferença interna, como se comporta o servidor quando dá chamada de um serviço SOAP ou REST. Essa parte aqui, por uma questão, um problema técnico que eu tive, eu não vou poder fazer essa exibição de exemplos práticos. Eu criei um servidor, né, um serviço web, que ia ser consumido por um cliente Java, por um cliente Android, né, por uma aplicação Windows Phone C Sharp, uma aplicação C Sharp em desktop e JavaScript puro. Essas aplicações, elas estão no meu site pessoal, chama www.tidicas.com.br. Lá elas estão no meu GitHub, então você vai acessar meu site pessoal e vai ter o link de uma palestra anterior que eu fiz com essas aplicações e vai estar, após esta palestra, eu vou estar disponibilizando lá um link referente a essa palestra com todas essas aplicações aqui, tanto o server quanto os clientes para serem consumidos. Dúvidas? Você tem uma interface, a gente chama de contrato, o WSDL. Na verdade, para o REST, você não tem um arquivo que mapeie isso. Você vai estar consumindo aquele serviço, você vai estar chamando ele, e você vai, na verdade, a API que você tem que vai ler, não importa a linguagem, vai ler o seu serviço REST, ela vai criar a saída dele. Então, ele disponibiliza, não é um contrato como é explícito no WSDL. No WSDL você tem um contrato exposto, né? No caso do REST, quando ele lê internamente o serviço REST, você tem lá, quando você abre ele, tem uma aplicação que chama Postman, é isso? Do Google. Isso. Então, essa aplicação do Google, no caso, quando você abre ela lá, você põe o serviço REST nela, e você abre, ela mostra lá todos os métodos que tem disponíveis naquele serviço. Você não vê o contrato explícito, como é no WSDL. Mas se você chamar ele por alguma aplicação, ela lê e monta o que ele está oferecendo. Não da forma que é o WSDL. Não sei se...
Verdade. Por exemplo, foi errado. Cara que vai usar. O cara faz nada. Já tá lá. Arte tem. Isso aqui. No caso do ponto, mas o valor é mais bem testado. Então, tem testado, não. Eu já participei. Isso. E aí, mas aí, posso não, mas aqui Licença um pouquinho. Existe uma outra aplicação. Existe uma outra aplicação que era utilizada com o SOAP. Tem uma outra aplicação, tem a versão gratuita e paga. Chama SOAP UI. Escreve SOAP UI. É bem mais antiga. Ela é para usar com Web Services, SOAP, mas ela também tem um plugin lá que é para o REST. Então ela também gera os stubs, o pacote de modelagem lá com o REST. Então, na verdade, ela lê aquela informação e disponibiliza embaixo aquilo que você tem que enviar. Né? Mas, na verdade, é a aplicação internamente que vai ler e te devolver a informação. É como se a gente fosse fazer antigamente o SOAP sem ter WSDL aberto. Eu iria ler ele, mas eu não tenho o contrato. Né? Essas duas aplicações, as que eu tinha falado, o Postman e essa, ela facilita bastante para testar. Né? Ou você pode se aventurar e fazer tudo na mão, né? Codificar tudo. Usar o WSDL to Java também ajuda, da Apache. Eu trabalhei com Axis 1.2, o 2 depois. Esse TJP é importante saber que, por exemplo, a empresa é que fala aí o TJP tem como escapar disso daí. Ele é mais lento, é mais chato, vai acabar fazendo em solto. Onde eu estou atualmente é super flexível, a gente trabalha com Spring, que é SXF, ou alguns módulos da parte é extremamente e assim, tudo que adianta. Quando o fornecedor quer trocar a versão, ele informa, manda um e-mail e fala assim, a partir do dia tal, do mês tal, vai entrar a versão específica. Então, assim, vai trafegar JSON,
ele passa a especificação por documento e é aquilo lá que se implementa. Para resolver esses problemas de documento, a gente precisa usar Swagger. Quando o Swagger, a gente simula tudo que está acontecendo no REST e todos os métodos específicos. A gente resolveu tudo aí, esse problema de não contrato, com o Swagger você consegue documentar com detalhes, você faz a documentação por anotações, ele gera uma interface gráfica bem amigável, em HTML com CSS, no próprio microserviço, vai lá, você está parando, você testa todos os endpoints, um por um, o endpoint que tem parâmetro, ele abre quando você preencher, você testa ele, Swagger. Eu já trabalhei alguma... Eu... Aí, passaram para e aí eu tenho Licença um pouquinho, como é o seu nome? John. Eu já trabalhei em algumas empresas, algumas pequenas e algumas grandes. Tá? Nenhuma delas utilizava o Swagger para fazer o REST. Eles preferiam usar outras ferramentas de teste. Eu não sei qual seria o critério, o preconceito, vamos dizer assim. Ou alguém de dentro, por questões de segurança, alguma coisa, eles sempre preferiam aquilo lá que já era mais conhecido, às vezes, mesmo não sendo tão prático. Por exemplo, você falou do CXF. O CXF tem duas formas de utilizar ele. Uma, com integração ao Spring, o módulo do Spring, e uma sem o módulo do Spring, ele puro. Não sei se você utilizou das duas formas? Das duas, então. O CXF, ele foi uma continuação do projeto do Axis, né? Para facilitar algumas coisas. Mas o CXF ele facilita, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque na verdade o CXF você cria lá. Quando você tem o Spring, não. Porque o Spring você vai adicionar o interceptor do Spring lá e vai direcionar para esse cara lá no WebXML. Quando você faz ele puro, você tem que apontar lá, também tem que apontar o servlet principal do próprio CXF para você conseguir estar utilizando ele. Por exemplo, JE5, não JE6. No JE5, às vezes você tem um problema de modularidade. Eu não quero uma aplicação, minha aplicação web, a camada de dados, etc., eu não quero ela engessada, muito monolítica. Então eu tenho duas camadas front-end. Eu tenho uma camada web na mesma aplicação, para o cliente açaí, e tem uma outra para o Pão de Açúcar. Eu tenho duas chamadas web, e dentro desses dois front-ends separados, eu tenho a camada intermediária também. Algumas coisas são diferentes para cada cliente, mas a base de dados, a camada DAO, é idêntica. Então, aquelas informações lá, eu utilizo replicada na tabela, replicada no outro, e eu dividi aquilo lá para a minha aplicação ser multi-cliente. Para todos os outros clientes, eu uso o padrão Pão de Açúcar, e para esse cliente aqui, eu uso o padrão do açaí, por exemplo. Aí o que ocorre? No JE5, por eu quebrar em vários módulos, quando eu faço a anotação lá, Web Service e a JB, às vezes você pode fazer junto. E você chamar ele no browser, ele não funciona. Não tem o WSDL exposto. Então o que você tem que fazer? Você tem que criar um servlet. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Você tem que criar um servlet e aquele servlet apontar. Você vai criar um servlet com o nome daquele web service, daquela classe. Como se aquele web service fosse um servlet. Isso é para o SOAP. Então por quê? Porque você quebrou sua aplicação em 2, 3 interfaces web, tem 2, 3 módulos JB ali no meio, então você tem uma camada web, uma camada business e uma camada model lá
explodindo essa camada model, DAO, entity, você tem ela muito mais subdividida, mas isso era um problema das anotações do JTI5. Isso eu estou falando aqui como uma curiosidade para alguém aqui, uma peculiaridade do Web Service no JTI5. Se você usar o REST no JTI5, ele também aceita o REST, mas você tem que usar, se for o JBoss ou outra distribuição, existe uma aplicação do JBoss. No JE6, o REST ficou muito mais simples, já que os RS, mas no JE5 é interessante usar o Easy REST, ou REST Easy, da JBoss. Da JBoss não, da Red Hat, né? Da Red Hat. Você tem uma facilidade de você criar de uma forma muito mais fácil os seus serviços REST, ao invés de você usar o padrãozão lá engessado do JCP. Embora, se você usar o padrãozão engessado do JCP e você for encontrando alguns erros, vamos dizer assim, de execução, alguma coisa, código se dá ok 200, 500, você criar algum código à parte, não os códigos já padronizados, se você criar um código específico para retorno, de status code, é muito mais fácil você seguir o padrão do JCP do que se você usar o do REST Easy. Ele foge algumas coisas da regra. Aí você vai pesquisar, se der um erro esquisito, difícil de identificar, de resolver, e se você for pesquisar no Google, no Bing, sei lá, no Stack Overflow de código-fonte, essas coisas, é muito mais difícil de você achar. Você vai ficar restrito ali aos fóruns da Red Hat, fóruns do JBoss. E se você usa a padronização JCP, para qualquer coisa, é muito mais fácil de achar, porque é muito mais gente mexendo ao redor do mundo, então uma quantidade de informações muito maior. Mais alguma dúvida, pergunta? Beleza. Depois também a coisa. E a gente normalmente faz e às vezes a construção que está e é muito e apago. Eu acho. Por exemplo, aí ele vai ter propriedade aqui no tem meio para costurar esse propriedade. Sempre vai ter a menos que você mantenha uma versão mais velha, então você já tem uma nova
todo mundo que eu tenho visto pode mudar para REST, mas não foi em todos. No REST, também um pouco precisa direto do cliente quer ver como é que está, você vê aí, explica comigo. Hoje tem a tá tem um legado muito grande, vai ser muito interessante, vai depender de algo muito esforço. Um exemplo que e eles lançaram esse ano uma versão 4.0 da Alpha. Sim, não tem, então eles dão o canal de escala tem umas falas para integradores, projeção web, é que traz só essa empresa. Eu sei que você está sofrendo. O guest, eu fui que mudou os verbos. O aluno está para ter rest. Verdade. Quando está usando o estado dos verbos. Esse é um lado que já me assusta. E aí, você vai abrir a base. O nosso case é as coisas que o cara não pode ver, tem um monte de coisa que pode ver. Tem um monte de coisa que pode ver, que pode. Então, um case aí para a gente acontecer. Fumar, aprovar. Então, como que eu vou fazer? Licença um pouquinho. Vocês tem, por exemplo, quando você vai chamar no JavaScript, que você vai consumir tanto o SOAP quanto o REST, no JavaScript você usa aquela API, que é a mesma do Ajax.
XML HTTP request. XML HTTP request. Então, essa API que você usa no JavaScript, para você utilizar o Ajax, você também usa para você enviar e receber requisições. Quem está usando os frameworks, JavaScript, o jQuery, todos não vai ver porque isso está interno lá dentro. Mas o XML HTTP request, quando não existia ainda o conceito de Ajax, a gente tinha que fazer no JavaScript puro, né, as chamadas. Né, isso lá para 2005, 2004, 2005. Mas 2006 já veio a primeira versão do Ajax, na DWR. Não sei se alguém aqui conhece. Dynamic Web Remote. Algumas coisas ele ainda faz. Para fazer chamada Ajax reverso, chamada remota, algumas coisas que tem no JCF, alguns frameworks, às vezes estão mais complexos e alguns que são feitos com o DWR são mais simples para fazer esse tipo de coisa, Ajax reverso. Você enviar uma requisição para o servidor e ficar processando e quando terminar ela te devolve a resposta. Sendo que é mais interessante fazer isso do que o JCF que fica lá batendo de X em X tempo perguntando lá e gera processamento no servidor. Mais alguma dúvida? Obrigado pela atenção de todos. Por favor, o pessoal que pegou ali ganhou o livro para eu autografar. Aqui, para autografar.